Você já parou para imaginar profundamente o que teria acontecido se o Titanic, aquele verdadeiro gigante dos mares, considerado inafundável pela engenharia da época, não tivesse afundado naquela fatídica e trágica noite de abril de 1912? Sim, estamos falando do Titanic completando sua viagem inaugural com um total sucesso, sem nenhum desastre, sem tragédias, sem histórias de perdas ou dramas, apenas luxo, grandiosidade e vidas preservadas. Hoje, neste vídeo, vamos mergulhar com muita profundidade nessa realidade alternativa e explorar não só como teria sido a própria viagem do Titanic, mas também como esse evento poderia ter mudado completamente a história mundial de maneiras que talvez você nem consiga imaginar. Mas antes de continuarmos, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo fascinante e comenta aqui embaixo. Você acredita que o Titanic poderia mesmo ter sido realmente inafundável? Estou curioso para saber a sua opinião sobre isso, porque a história que conhecemos poderia ser totalmente diferente. Vamos começar pelo impacto imediato de um Titanic que chegasse a Nova York sem nenhum problema ou incidente. Imagine a alegria imensa a bordo, famílias inteiras reunidas, milionários desfrutando de conforto extremo, passageiros de terceira classe vivenciando experiências únicas e memoráveis, todos desembarcando em segurança, com saúde e felicidade, prontos para contar suas histórias ao mundo. A imprensa internacional certamente teria feito um verdadeiro festival de elogios à White Star Line, exaltando a engenharia impecável, o luxo incomparável e a grandiosidade do navio. Com isso, o Titanic não teria sido apenas um símbolo da engenharia moderna, ele teria se tornado o ícone máximo da inovação tecnológica da época, consolidando a confiança do mundo inteiro nas viagens transatlânticas. E isso poderia acelerar ainda mais a popularização dos cruzeiros de luxo, porque sem o medo do oceano e da tragédia, mais e mais pessoas se sentiriam seguras para embarcar. Me conta aqui, se você pudesse viajar no Titanic, você toparia embarcar nessa aventura épica, repleta de luxo e conforto sem nenhum risco iminente? Agora, vamos refletir sobre as consequências políticas e econômicas de um Titanic que jamais afundou. Sem o naufrágio, algumas figuras influentes que estavam a bordo teriam chegado vivas aos seus destinos, talvez alterando decisões políticas e acontecimentos históricos importantes. Imagine o impacto econômico dessa realidade alternativa, os lucros da White Star Line disparando ainda mais, com o Titanic provando ao mundo inteiro que realmente era seguro e confiável. Talvez isso tivesse até atrasado a criação de algumas regulamentações de segurança marítima, porque a tragédia que nos alertou sobre os riscos simplesmente não teria acontecido. Por outro lado, a ausência de um alerta global poderia gerar acidentes menores mais tarde, já que o mundo não teria aprendido tão cedo com a falha humana e tecnológica que resultou no naufrágio. E os passageiros? Pessoas que hoje conhecemos apenas pelas histórias de suas mortes teriam trajetórias completamente diferentes. Jovens casais poderiam ter iniciado famílias que moldariam gerações futuras, investidores poderiam ter mudado profundamente o rumo da economia mundial, e artistas poderiam ter produzido obras que jamais existiriam de outra forma. Cada vida preservada teria criado uma cadeia infinita de mudanças, tanto pequenas quanto grandes, alterando de maneira sutis ou enormes o curso da história. Pense nisso. A vida de uma única pessoa salva em 1912 poderia ecoar até hoje, influenciando acontecimentos, invenções, decisões políticas e culturais de formas que talvez nunca consigamos mapear completamente. Outro ponto fascinante é como a cultura popular teria se transformado. Sem o naufrágio, não teríamos o fascínio quase mítico pelo Titanic que temos hoje. Filmes, livros, documentários e séries que exploram o luxo, o drama e a tragédia do navio simplesmente não existiriam da mesma maneira. Talvez o Titanic fosse lembrado apenas como um símbolo de engenharia, inovação e grandiosidade tecnológica e não como o ícone da tragédia épica que marcou gerações. É curioso perceber como a história que conhecemos é moldada não só pelo navio em si, mas pelo desastre que se tornou parte da memória coletiva de uma era inteira. Agora, vamos imaginar o navio continuando suas viagens com sucesso. Com a primeira travessia concluída sem incidentes, é quase certo que o Titanic teria inspirado a construção de outros gigantes dos mares, ainda mais avançados tecnologicamente e luxuosos.
O conceito de luxo e segurança em alto mar teria se espalhado pelo mundo inteiro, e a White Star Line poderia ter dominado o mercado de cruzeiros com muito mais força, inaugurando uma era de cruzeiros de luxo décadas antes do que realmente aconteceu. Isso, por sua vez, teria impactos econômicos globais enormes. Companhias rivais, empresas de seguro marítimo, a construção naval em diversos países e até a competição internacional por tecnologia marítima teriam se desenvolvido de maneira completamente diferente. E se ampliássemos ainda mais nossa visão para eventos históricos de grande magnitude, como a Primeira Guerra Mundial, o Titanic poderia de fato ter desempenhado um papel completamente inesperado e muito mais influente do que imaginamos. Transportando diplomatas importantes, oficiais de alto escalão e pessoas extremamente influentes em diversos setores da sociedade, ele poderia ter alterado encontros decisivos, mudado decisões estratégicas de caráter internacional e até interferido na assinatura de tratados essenciais. É praticamente impossível determinar com absoluta precisão todos os efeitos de uma linha do tempo alternativa assim. Mas imaginar que um único navio pudesse, de maneira sutil, porém significativa, influenciar a política mundial, modificando negociações, alianças e até mesmo atitudes de governos, é verdadeiramente fascinante e nos faz refletir sobre o poder de eventos aparentemente isolados. O impacto na regulamentação marítima também seria colossal. Atualmente, sabemos que o trágico naufrágio do Titanic revolucionou profundamente as regras de segurança em todo o mundo. O número de botes salva-vidas exigido por navio, a criação de protocolos rigorosos de emergência, o uso obrigatório de comunicação via rádio e a implementação de procedimentos muito mais detalhados de evacuação, tudo isso surgiu como resposta direta à tragédia. Se o Titanic não tivesse afundado, é quase certo que essas mudanças teriam sido postergadas por anos, talvez décadas, deixando o mundo marítimo mais vulnerável a outros desastres futuros, pois a lição crucial sobre os limites humanos e tecnológicos simplesmente não teria sido aprendida naquele momento. Dessa forma, a história da segurança naval seria inteiramente diferente e inúmeros acidentes menores ou médios poderiam ter ocorrido, sem que houvesse a mesma atenção global e imediata aos riscos. E a sociedade em si? A memória coletiva de uma era inteira foi moldada por aquele desastre. Sem o naufrágio do Titanic, como lembraríamos de 1912? Talvez apenas como um ano marcado pelo progresso industrial, pelo luxo extremo e pelos avanços tecnológicos de então, mas sem o impacto emocional e simbólico que o afundamento trouxe para o imaginário coletivo. As histórias de heroísmo, de sobrevivência dramática e de perdas irreparáveis não existiriam da mesma forma, alterando profundamente a percepção que temos do início do século XX e a história dos transportes marítimos. A humanidade talvez tivesse uma visão menos cautelosa sobre tecnologia, segurança e vulnerabilidade diante de forças que parecem incontroláveis, como os oceanos e a própria engenharia humana. No lado mais humano dessa narrativa alternativa, imagine a primeira travessia concluída com total sucesso. Os passageiros desembarcando em Nova York, radiantes, compartilhando experiências únicas e transformadoras, inspirando novas modas, comportamentos sociais e até mesmo padrões de viagens futuras. A diferença entre tragédia e sucesso seria absolutamente colossal, influenciando não apenas a vida imediata, mas também a maneira como suas famílias moldariam a sociedade nas décadas seguintes, gerando impactos que poderiam se estender até o século XXI, em termos culturais, sociais e econômicos. E quanto ao legado tecnológico? O Titanic era sem dúvida um prodígio da engenharia de sua época, e seu sucesso teria acelerado a inovação naval de maneira impressionante. A construção de navios teria evoluído em um ritmo muito mais rápido, com embarcações ainda maiores, mais seguras, mais luxuosas e tecnologicamente avançadas. A corrida pelo maior e melhor navio do mundo teria se intensificado, criando uma transformação radical na história do transporte marítimo, da engenharia naval e das tecnologias marítimas globais, com repercussões que poderiam incluir avanços em materiais, comunicação, energia e design de interiores a bordo. Quando olhamos para os efeitos culturais, a ausência do desastre teria provocado mudanças profundas. Literatura, cinema, teatro e outras formas de expressão artística provavelmente teriam focado em acontecimentos diferentes, criando um imaginário cultural completamente distinto. A narrativa do heroísmo e do trágico, tão central na nossa cultura atual, não teria o mesmo ícone representativo.
O Titanic, nesse cenário, seria lembrado como um marco de luxo, inovação e excelência técnica, e não como uma lição sobre coragem, perda, resiliência e drama humano, o que transformaria completamente a maneira como compreendemos o início do século XX e a história dos transportes marítimos. Contudo, nem tudo seria positivo nessa realidade alternativa. O sucesso absoluto do Titanic poderia ter incentivado uma confiança excessiva na tecnologia, uma arrogância generalizada em diversos setores da sociedade, que em outras áreas da vida poderia gerar novas tragédias e problemas inesperados. A história nos ensina que a sensação de invencibilidade muitas vezes antecede grandes quedas. Assim, paradoxalmente, salvar o Titanic poderia ter desencadeado consequências negativas que jamais imaginaríamos, levando a um mundo ligeiramente mais arriscado sobre outros aspectos, mesmo sem o desastre original. E finalmente, pensemos na própria viagem inaugural. Imagine a grandiosidade de cada detalhe, desde os salões imponentes e decorados com requinte absoluto, passando pelos jantares sofisticados e conversas animadas dos passageiros, até o vento fresco no condés e o ritmo tranquilo das ondas ao redor. Tudo isso acontecendo sem a sombra do desastre pairando sobre a viagem. O Titanic se tornaria assim não apenas um símbolo de luxo e conforto, mas também de esperança, inovação, progresso humano e daquilo que a humanidade pode alcançar quando acredita no impossível e se dedica a ultrapassar limites tecnológicos e sociais. Portanto, da próxima vez que você pensar no Titanic, imagine-o cortando o Atlântico com todas as luzes acesas, cada cabine repleta de histórias, cada vida preservada, e como um único evento poderia, de maneira imperceptível, mas profunda, ter alterado completamente o mundo. Porque muitas vezes a linha que separa tragédia e triunfo é infinitamente mais tênue, sutil e surpreendente do que conseguimos imaginar. Se você gostou dessa viagem pelo fascinante IC da história, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você faria se pudesse embarcar no Titanic sem nenhum risco, e claro, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo extraordinário, cheio de detalhes, curiosidades, especulações e imaginação.